Alô, amigos, esse é o canal RK Ceará, trazendo mais Ceará para vocês. E neste vídeo vamos para a entrevista de Wagner Mancini, que fala sobre o projeto para 2024, que inclui um plano audacioso. Olha o que Wagner Mancini falou. Olha, a minha vinda para cá, e foi um pedido meu ao setor de comunicação, foi exatamente por dois motivos, né? O primeiro, porque eu acho que isso é importante para que eu tenha, num momento como este, a possibilidade de expressar aquilo que eu penso e que está acontecendo no clube, já que faltam algumas peças dentro da hierarquia. E num segundo momento também, para que a gente possa falar daquilo que está acontecendo e do que vai acontecer em 2024, né? É importante para que todos vocês entendam aquilo que está acontecendo dentro do Ceará, porque hoje a imprensa tem um pouco mais de dificuldade do que tinha antigamente. Né? Antes a imprensa fazia parte do dia a dia do clube e hoje ela está um pouco mais afastada. Então, entendendo isso daí, eu pedi e curiosamente também veio de encontro aquilo que me disseram, que há uma dificuldade em se escalar os atletas para atender todas as semanas, né? Então, por isso eu me coloquei à disposição. E sobre aquilo que foi feito aqui ao longo de 2023, talvez em termos de resultado, desde a minha chegada aqui no Ceará, não esteja da forma como eu gostaria, mas internamente foi feito muita coisa. É óbvio que eu não vou enumerar aqui, mas a minha chegada aqui no Ceará, desde a minha chegada até hoje, muita coisa aconteceu, muita gente saiu do clube, muitos atletas que vinham jogando pararam de jogar, outros lesionaram, enfim. Então não foi um momento fácil, mas foi uma decisão pensada quando eu aceitei o convite do Ceará, porque havia um projeto por trás disso. Este projeto, ele no dia a dia está sendo comentado por todos nós, é importante que se diga isso, porque eu tinha a opção de ficar na minha casa, de esperar uma proposta da Série A, e eu escolhi, diante da proposta do Ceará, estar aqui sentado. Então eu sei muito bem, depois de tantos anos de futebol, aquilo que eu encarei e aquilo que vai ser feito o ano que vem. É óbvio que a gente não pode, infelizmente, sair falando tudo o que pensa e o que quer e o que vai acontecer, porque depois isso, de certa forma, pode voltar contra a gente mesmo. Mas é importante que eu fale aqui agora que é um projeto audacioso para o ano que vem, com uma visão logicamente direcionada ao acesso, mas tem muita coisa a ser feita em 2024 no Ceará. O Ceará precisa ser reconstruído, tá? Não estou aqui de maneira alguma denegrindo nada aquilo que vinha sendo feito, não é isso. Mas o Ceará precisa retornar à Série A e para isso não é somente dentro de campo. Ele também precisa de uma renovação e de uma reestruturação interna, seja de todos os processos que normalmente um clube de futebol tem que ter. Então foi por isso que eu aceitei o desafio, porque eu acho que eu posso contribuir também com isso. Nós vamos liberar os atletas após o jogo, né? Eles estarão de férias e a gente retorna dia 26 de dezembro, de modo remoto, retornando para cá fisicamente no dia 2 de janeiro. Dia 26, remoto, por quê? Porque nós vamos passar uma programação aos atletas para que eles possam já iniciar a parte física, para que no dia 2 eles já não cheguem aqui zerados. Por quê? Porque nós temos uma dificuldade com alguns atletas que possivelmente virão da Série A, que eles não podem se apresentar antes do tempo de férias, que será diferente do que sairão os atletas da Série B. Então, por isso, a gente optou em utilizar
e nós já utilizamos isso em outros clubes e deu muito certo. Os atletas chegam já com uma boa pré-base para que no dia 2 a gente possa iniciar com tudo. Então, essa é a ideia. E sobre a segunda pergunta, é óbvio que eu não estou dentro da hierarquia do clube, lá em cima, para falar sobre as contratações que virão de ordem ainda ligada à diretoria, né? Mas eu tenho acesso às informações e a gente está dentro do mercado muito bem situado, conversando com certas pessoas que eu tenho certeza que vão fazer parte do plano audacioso. O plano audacioso, a palavra audaciosa, ela se usa quando você tem a intenção de subir da Série B para A, né? Porque tem muito time que entra na Série B simplesmente para pegar a cota e para competir. E o que der, deu. Não é o caso do Ceará. O Ceará quer retornar à primeira divisão. É óbvio que para isso, se eu for ticar aqui, eu iria elencar muita coisa, né, que será necessário. Mas diante daquilo que eu tenho visto, da vontade do presidente, da disposição de todos aqueles que fazem parte do Ceará hoje, que também não são muitas pessoas, eu tenho certeza que nós vamos formar um time fora de campo tão capaz quanto dentro de campo, com todas as dificuldades que normalmente a gente encontra no mercado, seja atrás de atletas, seja atrás de pessoas que possam vir e figurar exatamente entre eu e o presidente. Uma das coisas que me fez aceitar o projeto proposto foi exatamente que eu teria a possibilidade de montar o elenco. É óbvio que eu não decido tudo sozinho, até porque nós somos inteligentes para saber que nós temos que ter uma equipe que pondere, que opine, que seja contra também, porque isso também é saudável, né? Nós não temos que ter jamais na vida as pessoas ao nosso lado só dizendo amém para a gente. Então, a discussão ela é sempre bem-vinda para isso, mas não tenha dúvida que todos os atletas que estiverem aqui em 2024 terão como responsabilidade, em primeiro lugar, suar a camisa, correr e entregar para o Ceará o mínimo que um atleta pode entregar, que é o sacrifício, o suor. É óbvio que não é só isso, a gente tem que ir atrás também de atletas que tenham a capacidade de competir, de técnica, de entendimento de jogo, de boas ideias, de um bom cognitivo, mas acima de tudo, o primeiro item é honrar a camisa do Ceará. Eu fico muito incomodado quando eu vejo dentro de campo, e aí eu não estou falando especificamente agora do Ceará, ao longo de toda a minha carreira, quando eu vejo que um atleta não está entregando aquilo que ele pode entregar ou que ele queira entregar. E em alguns clubes eu já tive alguns, vamos chamar de problemas, para não chamar de outra coisa, com atletas em função disso. Eu normalmente nos clubes tenho um excelente ambiente, até saiu uma notícia aqui há um mês atrás e tal, que ela foi totalmente desmentida, porque não é verdade. Eu me dou muito bem com todos os atletas, porque eu entendo aquilo que eles estão passando, por já ter estado ali onde eles estão hoje, mas eu cobro muito do atleta o desempenho, até porque eu, antes de me tornar atleta, para depois virar técnico de futebol, eu era um torcedor também, que ia no estádio e que queria ver que o meu time do coração entregasse aquilo que eu queria ver. Então eu cobro disso, eu não esqueci dessa época. Eu sei aquilo que é importante para que o torcedor saia de campo orgulhoso do seu time. O torcedor quer chegar na segunda-feira de manhã no trabalho, no colégio, aonde quer que seja, na rua, feliz com a vitória do seu time. E para isso você tem que desempenhar no seu dia a dia do clube uma unificação de pensamentos para que dentro de campo possa ser entregue aquilo que todos nós achamos que é o mínimo possível, que é isso que você acabou de dizer.
Então não tenha dúvida, eu estou aqui te prometendo, em compromisso com todos vocês da imprensa, que o Ceará vai ter um time, em primeiro lugar, guerreiro, porque eu acho que isso é o mínimo, mas que seja um time também que possa passar o bom futebol, a parte técnica, que é o lado plástico desse esporte que nos emociona, que chama a atenção da gente desde que nós nascemos. Senão vocês também não estariam aqui falando de futebol comigo. Então você tem a minha palavra que essa é uma das coisas que com certeza eu vou bater muito, e caso a gente erre, porque todos nós erramos, essa é a verdade. Caso a gente erre, não há razão da gente não reconhecer o erro e tirar o jogador do elenco. Assim como fazem quando um time de futebol não ganha, eles vão lá e tiram o treinador. Então, nós também temos o direito de tirar qualquer profissional, seja ele de dentro de campo ou de fora de campo, em qualquer momento dos clubes. Ninguém é eterno em lugar nenhum. Tá aí, 2024 é o ano em que o Ceará precisa subir da Série B para a Série A e por isso o plano audacioso. Entrevista do técnico Wagner Mancini. Se você gostou do vídeo, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô torcedor do Vozão, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Ceará você sabe tudo sobre o Ceará. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.